Você sabia que a certificação agrícola pode deixar você, produtor, destacado no mercado e confirmar para os seus consumidores que você adota práticas sustentáveis e que produz um fruto de maior qualidade? Então fique com a gente que hoje esse é o tema do Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, eu trouxe um convidado especial, o Eduardo Trevisan, que é diretor de ESG e certificações do Imaflora. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E Eduardo, para quem está nos acompanhando em casa, quando a gente fala sobre certificação agrícola, quais são as principais que nós temos hoje no mercado? Bom, a gente tem, as principais são certificações internacionais. Então a gente tem uma certificação que se chama certificação orgânica. Como o nome já diz, é para aqueles produtores. Nessa certificação é proibido aplicar produtos químicos como NPK, adubos químicos, inseticidas. Então, a produção sem esse tipo de produto. A gente tem o comércio justo ou fair trade, que é o nome internacional. É uma certificação também focada em pequenos produtores. É uma certificação que garante um preço mínimo no produto. Então, ela é muito conhecida para produtores de café, por exemplo, de cacau, aqui no Brasil. A gente tem um outro sistema chamado Rainforest Alliance, que é ela é norte-americana, principalmente para cacau e para café. A gente tem um outro sistema bastante também importante, chama SAI, que é Sustainable Agriculture Initiative, que é muito focada em, por exemplo, cana-de-açúcar, grãos. Por último, vou destacar mais duas, na verdade. A RTRS, que é muito focada em milho, soja, grãos, e Bom Sucro para o setor da cana-de-açúcar. Então, assim, a gente tem até outras que eu não vou trazer aqui, mas praticamente para qualquer tipo de produção ou produto, a gente vai ter uma certificação internacional que é possível dos produtores aqui do Brasil se certificarem. Você falou uma coisa muito interessante que o do orgânico, por exemplo, não pode usar sais na adubação. Saberia dizer para o pessoal o motivo de não poder usar esses sais? A certificação orgânica ela é focada em produtos, uma produção mais natural, como eles dizem, né? Como a certificação Propag. Então, o produtor só pode aplicar produtos totalmente naturais, como esterco, por exemplo, e ficar bastante restrito do ponto de vista dos produtos químicos a serem aplicados. Então, ele precisa ter uma criatividade. É possível produzir com qualidade e produtividade, mas é tecnicamente complexo. É o desafio, né? É desafiador, exatamente. Eu até tive uma professora que falava muito que o agrônomo ele é testado quando ele tem que produzir de forma orgânica. Exatamente. E quais são as principais orientações para quem quer seguir nesse caminho da certificação? Primeira orientação é saber com seus compradores, os comerciantes, os exportadores, quem seja o seu cliente final, se ele tem algum interesse nesse tipo de coisa, em certificação, tá? Então, se é um produtor de soja, de cana, de gado, né, e pecuaristas, ele com certeza ele tem um comprador. Então, e esse comprador ele pode orientar. Então, assim, olha, ele vai ser os meus clientes também, se seja uma indústria, por exemplo, de ração, uma empresa de café, por exemplo, com certeza ele vai dizer se ele busca ou não, né? Porque também não adianta, se o meu mercado hoje não tem interesse nisso, talvez não seja necessário se certificar. Embora as práticas que estão descritas nas normas são úteis para todo tipo de produtor. Mas o primeiro passo é esse. Segundo passo, poxa, tem interesse. Então, café, por exemplo, é uma cultura que tem muita certificação. Por quê? O Brasil é o maior exportador de café do mundo, o maior consumidor, mas também é o maior exportador. E o mundo inteiro quer comprar o café do Brasil, mas que seja responsável. Então, eles buscam certificações. Então, com certeza, aquele produtor de café, se ele conversar com o exportador, ele vai falar assim, seria bom você ter uma certificação. Ele vai te falar quais certificações seriam que iriam agregar mais para aquele produto dele, no caso, o café. A primeira coisa é entender o mercado que está inserido. Exatamente. Primeiro passo, porque a certificação é uma ferramenta de mercado, principalmente, para levar uma mensagem de quem produz para quem compra. Então, várias mensagens podem ser feitas, mas é para isso que serve. E também para
ter uma melhor gestão dentro da propriedade. Agora, a melhor gestão, você não obrigatoriamente precisa se certificar. Você tem que atender as práticas, as boas práticas de produção. Maravilha. E que tal agora a gente conhecer a família felina que vai ajudar você nessas boas práticas, conforme o Eduardo disse. Oi, Gustavo! Bora falar com você e com você, meu amigo produtor que está aí do outro lado, das feras premiadas, a linha de fertilizantes com nomes de felinos, a família felina da Bioagros, tá? Atenção, tem aqui o leão, lince, guepardo, onça e tigre. Cada um deles com uma função específica, cada um deles com uma composição específica para ajudar você aí na sua produção. O que é que você planta? Tem um aqui que serve para você, eu tenho certeza disso. Foi uma linha pensada em aumentar a sua produtividade e ajudar você, meu amigo do campo, tá? Então presta atenção agora que eu vou te explicar um a um quais são esses fertilizantes, para que é que eles servem, o que é que eles têm e na sequência eu vou fazer um sorteio aqui que vai te dar desconto para comprar hoje a linha felina de fertilizantes da Bioagros, tá? Roda aí. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Já anota já, o endereço da nossa plataforma está aqui embaixo. Se você preferir, pega o seu celular, tira uma foto do QR Code que está aqui e já acessa para fazer a sua compra. Cupom de desconto Duda, roda a bingueira. Vamos dar uma olhada. 1 é o leão, 2 é lince, 3 guepardo, 4 onça, 5 tigre. Saiu o número 1, o leão. Atenção, não aceita aí no computador o tio, tá? Então você vai digitar leal. Leão sem o tio, 20. Leal 20, você vai ter 20% de desconto. Você compra, põe no seu carrinho, quando você for pagar, você põe esse cupom de desconto, Leal 20, você vai ter 20% de desconto. Lembrando que você pode comprar qualquer quantidade, eles vão entregar no Brasil inteirinho, tá? Então vale muito a pena. E faz o seguinte, daqui a pouquinho eu vou voltar para contar um pouco mais do leão. Vou falar um pouco mais desse fertilizante aqui, e de toda essa linha das feras da sustentabilidade, das feras premiadas da Bioagros. Já já eu volto, Gustavo. Estamos de volta com o Eduardo, ele que é fera em ESG e certificações e é o nosso tema do Ganhando o Futuro de hoje. Eduardo, as certificações também agregam valor ao produto do produtor. Exatamente. Então as certificações elas servem para isso, para ajudar na agregação de valor ao produto, passar a mensagem de quem produz, de como é produzido o produto para quem compra e também para melhorar a gestão. O caso do café, por exemplo. Então, hoje um café orgânico, né, a gente até disse que ele tem vários desafios para ser produzidos, ele tem o preço de mercado acima do que o café convencional. Mas o próprio café certificado sem ser orgânico, com outros selos que eu falei, o Rainforest Alliance, por exemplo, ele normalmente também tem uma valorização, seja ela num preço diferenciado. Hoje em dia, com os preços altos que tem de café, provavelmente não vai ter um sobrepreço, um ágio relevante, né? Porque o preço já está muito alto. Mas existem compradores, por exemplo, do Japão, da Europa, que eles dão preferência para café certificado. Então, e a gente já sabe, quem trabalha com café, um café de qualidade, que tem um grão maior, com menos defeito, ele vai atingir um preço de mercado maior, de qualquer forma. Mas quando ele é certificado, ele consegue acessar esses mercados diferenciados, que vão ter que comprar todos os anos, que vão fazer uma preferência àquele produtor, vão reinvestir em projetos. Então a gente tem compradores que reinvestem em projetos sociais dentro das fazendas e tudo mais.
Quando a gente fala de uma commodity, por exemplo, cana-de-açúcar, soja, que ela não é um produto final, ele é um ingrediente, geralmente vai ser muito mais difícil ter um sobrepreço, um ágio, um diferencial de valor final na commodity. Mas, por outro lado, da mesma forma, o sistema de comercialização é muito mais facilitado, com prazo, acesso a crédito. Então, agora hoje tem bancos, por exemplo, a gente tem conversado com alguns bancos, alguns investidores do agro, que financiam e dão taxas de juros mais atrativas para aqueles produtores que são certificados. Mas por que isso? Só por causa do selo? Não, porque para o investidor, para um banco, aquele produtor traz menos risco para ele. Então, ele pode investir, ele entende que ele investe naquele produtor e a chance do produtor devolver o financiamento, aquele produtor não tem nenhum tipo de problema relacionado a, por exemplo, trabalho análogo ao escravo, que às vezes a gente vê na internet, né, vê na comunicação. É um produtor que vai ser muito de mais fácil relacionamento com esses agentes de crédito, esses agentes financeiros, por exemplo. E Eduardo, por mais que não tenha um sobrepreço aí em cima do valor do produto final, vai ter uma preferência de compra também, né? Então ele acaba se destacando no mercado nessa questão também. E as certificações, ela também está voltada aí ao manejo ambiental da lavoura. Ele não se restringe somente à cultura plantada ali. Exatamente. Então, principalmente em épocas de preço mais baixo, que aí esses compradores vão trazer um benefício financeiro maior, né? Porque ele vai, eu quero manter comprando de você e consegue uma negociação maior, né? Agora, do ponto de vista das regras de certificação, variam muito de acordo com os sistemas, os selos, mas, em geral, eles trabalham com 3 pilares. O ambiental, então, é o atendimento à legislação brasileira, embora a gente sempre fala, o produtor não precisa estar 100% de acordo com a lei. Em geral, ele vai ter prazos para poder ir melhorando com o passar do tempo, né? Não sei questões muito críticas. As questões trabalhistas e sociais. Então, por exemplo, óbvio, se uma propriedade tem questões de trabalho infantil, por exemplo, ela não vai ser certificada. Mas se ela tem um tipo de alojamento que não está perfeito, ele precisa ser melhorado, em geral é possível certificar e com o passar do tempo ir melhorando esse alojamento. E por último, as questões econômicas e também de manejo da lavoura. Então, hoje um produtor certificado ele tem que fazer um MIP, por exemplo, que ele tem que, antes de aplicar qualquer produto químico, ele precisa fazer uma análise para saber a necessidade de aplicação. É um exemplo, tá? Então, essas são as regras gerais das certificações. Utilizar com mais consciência, né, os produtos e também dar condições para quem está trabalhando no campo ali de ter uma saúde melhor, ter condições melhores de trabalho também. Exatamente. E que tal agora a gente conhecer uma fera da sustentabilidade, um integrante da família felina e vai ajudar você na sua lavoura a alcançar altos tetos produtivos sem agredir o meio ambiente e de forma sustentável. De volta, Gustavo! Não é à toa que elas são as feras premiadas, tá? Porque de verdade, é uma linha desenvolvida pela Bioagros para ajudar você, meu amigo produtor, a aumentar a produtividade, a melhorar a sua cultura aí no campo, tá? Então presta muita atenção porque a gente tem leão, lince, guepardo, onça e tigre. É a nossa linha felina. E eu quero falar um pouco mais agora do leão. Quero falar um pouco mais de como é que ele vai te ajudar aí. Afinal de contas, é o nosso cupom de desconto hoje, tá? Você pode comprar a linha completa, digitou na plataforma Leal20, não aceita o tio, tá? Leal20, você vai ter 20% de desconto. Mas vamos entender mais um pouquinho da composição do leão? O que é que esse fertilizante tem para te ajudar? Roda aí. O leão é formulado com um ácido fúlvico líquido de alta concentração, que transforma a forma como as suas plantas assimilam nutrientes e agroquímicos. Ele maximiza a absorção de elementos essenciais, como o cálcio, o magnésio, ferro, zinco, cobre e manganês. E os benefícios não param por aí. O leão ainda oferece aumento na disponibilidade de nutrientes, melhor retenção de nitrogênio, maior eficácia de defensivos agrícolas, resistência ao estresse e compatibilidade total com outros produtos. Transforme a sua lavoura com o fertilizante Leão da Bioagros e veja o resultado de plantas mais fortes e saudáveis. Viu só? Para comprar o Leão,
ou qualquer um dos outros produtos da nossa linha felina da Bioagros, você acessa a nossa plataforma agora. Não esquece esse cupom de desconto que a gente sorteou no bloco anterior, tá? Leão 20, mas o leão sem o tio, Leal 20, para você ter 20% de desconto. Qualquer quantidade eles vão entregar no Brasil inteirinho, aí na sua casa, aí na sua propriedade rural. Você pode parcelar nos cartões, tá? Liga agora para nossa central, que ela vai esclarecer tudinho para você, ó. É o 19 97172 1673. 19 97172 1673. É bom demais, não é? Eu quero você produzindo muito, meu amigo. E a gente segue com você, Gustavo. E estamos de volta com o Eduardo Trevisan para continuar o nosso papo. Eduardo, você comentou antes, no bloco anterior, que eu achei muito interessante a sua fala, que o produtor ele não precisa estar 100% para ser certificado. Tem todo um processo de desenvolvimento e adequação com o produtor. Exatamente. Então, assim, lá no Imaflora, a gente tem uma equipe lá de auditores com muita experiência para, quando vão na fazenda, avaliar as áreas, a propriedade como um todo, né? Então, normalmente não é só a lavoura que é certificada, mas a propriedade como um todo. No relatório vai sair os pontos, a gente não explica como fazer, mas quais precisam ser melhorados, tá? E aí, com a assessoria de consultores, ou mesmo da equipe própria da fazenda, ele consegue adequando, e todos os anos, porque as auditorias são feitas todos os anos, em geral, né? E ele vai demonstrando que ele está melhorando, que ele está fazendo, que ele resolveu aquele problema, e aos poucos ele vai chegando até ficar próximo à perfeição, né? Porque imagina, se a gente fosse exigir que todo mundo tivesse 100%, tivesse só nota 10, não ia certificar ninguém, na verdade, né? Porque é difícil, na verdade, né? A legislação é complicada, as normas são internacionais. Óbvio, tem questões como, por exemplo, o resíduo, né? O esgoto, ele não pode ir direto para o rio. Tem que ter um sistema, uma fossa, esse tipo de coisa não certifica se tiver poluindo o rio diretamente, por exemplo. Se não tiver tratado ali, ele já não. Você não consegue certificação. Se tiver indo direto para o rio, mas ainda tiver uma fossa negra, e ele fala assim, não, dentro de um ano, dentro de tanto tempo eu vou transformar a fossa negra em fossa cética. Isso já normalmente é aceito, tá? É um exemplo, né? Enfim, outra coisa que, como eu já disse, né? O alojamento, né? O alojamento em geral, ele tem que ter condições dignas, né? Se ele for realmente muito ruim, não tiver nenhuma condição, não vai ser certificada essa propriedade por causa disso. Agora, é um alojamento que precisa de alguns ajustes, ele precisa, enfim, o espaçamento, as camas, só aumentar o número diminuir o número de camas, tem muito, já tem uma limpeza, mesmo sendo simples, é limpo. Não tem situações que ninguém vai pedir, você tem que construir um alojamento novo, esse não serve. Né? A não ser que realmente esteja muito ruim, né? Em lavouras que precisa de mão de obra, maquinários, equipamentos. Então, trator, hoje em dia, precisa ter a capota protegendo. Então, esse tipo de coisa pode ser feito aos poucos, em geral, né? Refeitório, eu acho que é uma coisa importante também. Tem que ter um local adequado para os trabalhadores se alimentarem durante o processo que eles estiverem em campo. Então tem várias formas, só ser um refeitório com ar-condicionado, direitinho, tudo, né, como se fosse um restaurante. Não necessariamente precisa ser assim, tem tendas, se acopla no próprio ônibus, uma parte de cobertura. Então tem várias situações que é possível ser feitas, se adequar às certificações e ao mesmo tempo não ser muito caro. Então dá para fazer um refeitório enorme com ar-condicionado se quiser, mas dificilmente alguém vai fazer porque é muito caro, né? Então existem formas. EPI, por exemplo. EPI é algo que é obrigatório. Então, algumas certificações não permitem, mas a maioria permite a aplicação de um inseticida. Então, quando for aplicar o inseticida, a pessoa que está aplicando tem que, seja o dono da propriedade, ele tem que estar com equipamento de proteção, porque isso é bom para a saúde dele e também dos outros, né, que estão no redor. Então, mas está faltando uma coisinha no EPI. Tá bom, mas isso também não é limitante, né? Enfim. Então, tudo é assim um pouco, do ponto de vista que é possível certificar sem estar 100%, mas tem aspectos que não são, que são obrigatórios, né? Eu acho muito interessante isso, né? Eu tive o prazer de acompanhar algumas certificações aí, alguns anos atrás,
E é justamente isso, às vezes o produtor que está nos acompanhando fala, eu gostaria de seguir a certificação, gostaria de começar esse trabalho, né, mas não precisa estar 100%. É o dar o primeiro passo, né, para uma caminhada de 1 quilômetro ou 1.000 quilômetros, tem que dar o primeiro passo. Então eu acho que isso é muito importante, principalmente para você que está nos acompanhando. Eu tenho certeza que está buscando a sustentabilidade, produzir com mais consciência e também dar condições melhores aí para os seus trabalhadores, os seus parceiros aí do dia a dia. E a gente consegue ter mais ou menos uma média de quem começa essa adequação para a certificação, quanto tempo leva, uma média, só para o pessoal ter uma ideia. Mais ou menos de 6 meses a 1 ano. Dificilmente você, começando do zero, menos de 6 meses, 1 ano, conseguir fazer a adequação geral da propriedade. Depende, propriedades muito grandes, etc. Às vezes é mais demorado, mas em geral esse é o prazo bem suficiente. E para quem já tem alguma coisa, eu tenho certeza que o prazo acaba sendo mais curto ainda, né? Isso, exato. Mas a gente nem recomenda que seja uma coisa muito apressada. Para também não ter... para ter uma economia de recursos, porque às vezes você chama uma auditoria, não está totalmente preparado, você pode ter que chamar 2, então assim, não. Faz com calma, se prepara. Normalmente a safra demora 1 ano, né? Tirando grãos, alguma coisa, mas... Então a gente sempre tem um espaço para fazer isso com calma, né? Contratando pessoas que são confiáveis, sejam consultores, contadores, agrônomos, que vão te ajudar a adequar a propriedade, mas faz de maneira com calma, não adianta ter pressa, que aí você vai perder dinheiro provavelmente. Maravilha. E você aí está esperando o que para dar esse primeiro passo em prol da sustentabilidade e da certificação? O nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu queria agradecer você, Eduardo, mais uma vez pela sua presença, agradecer você que nos acompanhou aí em casa. É um prazer ter vocês aqui. Nos acompanhe aqui no Canal Rural diariamente. Eu aguardo vocês aqui. Um abraço e até mais.